Meu nome é Juliana Alberici e eu faço parte dos 50 anos do Bacharelado em Química do IQUISC. Meu nome é Juliane Borba e eu também faço parte dos 50 anos do Bacharelado em Química do IQUISC. Eu sempre me interessei por ciência, sempre gostei muito, sempre fui muito interessada. Tudo que eu pesquisava, assim, fora da escola, não tô falando de ciências, a disciplina da escola. Então tudo assim que me interessava era voltado para ciências. Ou seja, planetas, cometas, ou a parte mais laboratorial mesmo. E aí, quando chegou na hora de definir assim, a profissão, aí eu sabia que eu queria alguma coisa voltada para ciências e que eu pudesse... aquele estereótipo mesmo de cientista, né? Ficar no laboratório, mexer com as coisas, desenvolver coisas. E aí que dentre as opções eu escolhi a química. A minha foi um pouco diferente, na verdade até o segundo colegial eu fazia técnico em contabilidade junto com o colegial. Eu trabalhava no escritório de contabilidade, aí eu saí e fui trabalhar numa farmácia de manipulação, isso do primeiro para o segundo colegial. E aí foi quando eu tive um pouco mais de contato com um pouco da área, assim, né, farmácia, e aí tinha as farmacêuticas, aí a princípio eu pensava em farmácia, comecei a me interessar mais, e aí na época eu lembro que eu gostava, mas eu vi o trabalho da farmacêutica na farmácia e falava, mas eu não quero fazer isso, né? E aí eu sempre, curiosa, eu perguntava muita coisa, fazia cursinho, aí já fazia cursinho nessa época, eu perguntava muita coisa, e aí o laboratório, a farmácia implementou um laboratório de controle de qualidade. E aí entrou um químico para implementar o laboratório. E aí eu conversando com ele explicando o que fazia, eu falei, eu acho que é isso que eu quero fazer, na verdade, né? E aí foi quando eu realmente falei, não, eu não vou prestar farmácia, eu vou prestar química. E aí prestei química e foi um interesse meio que direcionado com base na minha experiência na época, assim. Eu entrei na graduação em 2003 e em 2004 já comecei a fazer iniciação científica no laboratório do professor Emanuel. E a Ju entrou... 2008. Em 2008 no laboratório. Em 2008 eu já fazia mestrado e a Ju entrou para fazer a iniciação. E aí a gente começou assim... Nessa época no laboratório a gente era muito unido, assim, muito... Todo mundo se ajudava, um ajudava o outro, então não tinha essa coisa de hierarquia, porque você faz doutorado, você... Não, todo mundo se ajudava ali. Isso que a gente falou de se ajudar e de não ter essa coisa de hierarquia, eu posso confirmar, porque eu era, teoricamente, na hierarquia IC, né? E, na verdade, eu nunca me senti assim, sempre me senti acolhida, o grupo era muito unido, as pessoas realmente se ajudavam Então, tipo, meio que você se sente em casa, eu não tinha vergonha de perguntar, não tinha vergonha de... Enfim, todo mundo se ajudava bastante, isso que a gente falou dos happy hours, de todo mundo ir pra casa de alguém. Toda reunião de grupo, o tema constante era o empreendedorismo, abrir uma startup, começar um negócio, né? A gente via até como mais uma opção, que, tipo, para um químico que não é necessariamente ir para a indústria que já está lá consolidada, uma grande empresa ou mesmo uma pequena, mas não ser professor, mas criar o seu negócio. Isso era uma conversa constante de todas as reuniões, assim. E no começo eu fiquei até um pouco assim assustada, porque eu falava, mas como, né? Como é que você começa um laboratório? Então eu meio que não me envolvia muito, IC, depois mestranda, ainda um pouco, né, engatinhando. E aí, pra mim, na verdade, eu acho que virou a chavinha para todas nós, porque tinha a Bia também, que a Bia era graduanda da Federal e entrou no laboratório do Emanuel. Todas nós fomos para fora. Eu fui para os Estados Unidos, a Ju foi para a Espanha, a Bia também foi para os Estados Unidos. E lá isso, assim como o Emanuel trouxe a experiência, lá isso também é uma coisa gritante, né? Bom, hoje a gente tem uma empresa... principalmente na área de pesquisa e desenvolvimento de produtos para diagnóstico. Então, pode ser diagnóstico de doenças humanas, doenças animais, outros tipos de diagnóstico, enfim. O nosso principal foco é a pesquisa e desenvolvimento, mas a gente também desenvolveu produtos para nós mesmos revendermos, vamos dizer assim. Eu acho que o que deu
O que foi o principal pra gente foi o teste da Covid, né? Acho que esse é o carro-chefe, assim, foi o principal. E só complementando a Ju, em relação a produtos, hoje também a gente vende partículas que são insumos para a área de diagnóstico. Então, além da gente ter essa vertente de desenvolver diagnóstico, a gente tem empresas que procuram a gente para a gente desenvolver diagnósticos. A gente vende também insumos, que são partículas de ouro, partículas de látex, que são usadas em plataformas de diagnóstico e a gente vende para outras empresas. Bom, a química tá dentro de tudo, né? Tipo, a gente desenvolve diagnóstico, mas o conhecimento que a química deu. E às vezes eu acho que não é nem o conhecimento, tipo, não é necessariamente aquele conhecimento daquela aula de bioquímica, mas é o que o IQISC proporcionou de conhecimento pra gente, e depois com a pós-graduação também, em buscar a informação que a gente precisa. Então, tipo, hoje eu não posso falar que eu trabalho com química. A gente trabalha com química, com biologia, com física, com materiais, com administração, com marketing, com coisas variadas. Inovação, mas foi a graduação que proporcionou pra gente abrir a nossa cabeça, e a pós-graduação também, e saber que a gente tem capacidade de buscar informação e de realizar o que a gente precisa. Eu acho que é toda a bagagem que a gente trouxe. Exatamente. E o embasamento teórico e a bagagem que a gente desenvolveu na pós, né? Mas uma coisa que eu sempre falo com uma das amigas daqui do IQISC, a Fai, é que eu agradeço o IQISC e o Laboratório do Emanuel pelo que ele me proporcionou, não apenas só profissionalmente, mas pessoalmente. Porque essa amizade, profissionalmente, a gente muda de carreira, a gente faz outra coisa. Isso é uma coisa que, tipo, hoje eu acho que a gente tem até mais claro, né, dessa possibilidade. Profissionalmente, você faz... Depois que você começa alguma coisa, você vê que você pode tudo, né, nas suas possibilidades, mas você corre atrás. Mas esses laços que o IQISC proporcionou de amizade, isso é muito raro. E durar tanto tempo assim, ainda mais, tipo, num meio que, tem competição. Você entra num laboratório de pós-graduação, quem tá do teu lado fazendo pós também, às vezes vai competir pela mesma vaga de professor que você, ou pela vaga no emprego que você. Então, o que o IQISC proporcionou e o Laboratório do Emanuel, e essas pessoas que a gente tem contato e a gente tem vínculos, não é só contato, é vínculos de amizade até hoje, a Ju principalmente, quem tá aqui, e que a gente é muito próxima, muito unida, a gente se fala muito, a gente se ajuda muito, troca experiência desde a empresa técnica e familiar da maternidade agora mais do que nunca, ter isso pra sempre. Então, não sei, eu vou chorar se eu continuar falando, porque pra mim é muito importante e eu só vejo que a gente tem só a melhorar, seja na Protera, seja criando outras coisas, que a gente tem várias ideias e pouco tempo pra realizar, mas a gente tem muitas ideias de coisas que a gente tem vontade de fazer, então acho que é só vejo futuro, né? Só vejo a gente sempre unido. Não, eu concordo com a Ju. Assim, quando eu olho assim pro IQISC, eu tenho um sentimento de gratidão muito grande. Porque eu passei mais tempo da minha vida aqui do que não aqui, né? Do que fora daqui. Então, assim, tudo que eu construí, assim, de alguma forma eu quis que tá envolvido, né? Até no casamento. Conheci meu marido aqui dentro da USP. Através de uma pessoa aqui da USP, de um colega aqui do IQISC. Então, não sei, eu tenho muita gratidão, tem assim, mesmo que a gente chegue a não trabalhar mais junto, que a Protera não feche as portas, eu acho que assim, tudo que a gente viveu aqui, tudo que o IQISC proporcionou, isso vai ficar na nossa vida, na minha vida. Que eu vejo no IQISC hoje, vejo muitas mudanças e continuo evoluindo, pensando na formação dos alunos, não só na formação técnica, mas também na formação de pessoas, né? Não são apenas profissionais. Continue a evoluir e olhar esses outros caminhos. Então, o caminho do empreendedorismo, eu acho que por muito tempo foi, não estou falando exclusivamente pelo IQISC, mas pelas universidades públicas em geral, o caminho do empreendedorismo é uma coisa que se fala muito nas reuniões, sempre foi olhado com uns olhos diferentes. E hoje já não, acho que hoje todo mundo tem olhado com bons olhos e visto que não dá para todo mundo ser professor, não dá para todo mundo ser empregado pelo que tem por aí, tem que criar novas soluções. Quando você cria uma empresa, você cria empregos, você paga imposto, você gera coisas boas. Então, continuar a evoluir, continuar levando isso para os alunos, as outras possibilidades. Ser professor para quem escolhe ser professor é maravilhoso e para uma grande empresa é maravilhoso. Todas as vertentes são maravilhosas, desde que você escolha aquilo e saiba das possibilidades que você tem, não seja por falta de opção.
Então, parabéns para o IQISC e obrigada também pelo que eu obtive do IQISC. O caminho da inovação, o empreendedorismo, não é fácil, mas eu acho que a gente tem que colocar luz sobre esse assunto, porque nós brasileiros somos muito capazes, apesar de muitas vezes a gente achar que não, nós somos muito capazes. A gente tem know-how, a gente tem tecnologia, a gente tem pessoas muito boas que podem sim ir por esse caminho. E vamos olhar com carinho para esse lado também. E eu desejo muito mais sucesso, muito mais anos de vida para o IQISC, que eu estarei aqui sempre batendo palmas para você.